E aí, você sabia que a vida não tem comprovação científica? Ô, Fernando, o que que é isso? Não tem. Existem muitas ciências pesquisando, estudando, tentando compreender o que é a vida, mas comprovação científica da vida, não. Aliás, muitas coisas essenciais que você vive, que você passa, não tem a mínima comprovação científica, por incrível que pareça. Não, Fernando, mas eu tenho visto, tanta gente fala de comprovação científica, sim, muitas pessoas falam sobre isso. Mas, infelizmente, ou felizmente, talvez, para mim eu falo felizmente, né? A vida é muito maior do que a mente humana pode ver. A vida está acima de nós. E a questão é que a mente humana de algumas pessoas querem ter o controle sobre tudo, sobre tudo. E por isso fica, a vida funciona assim, ela é desse jeito, ela é daquele outro jeito, o certo é isso, o errado é aquilo. Sinto em lhe dizer, não funciona assim. No fundo, todo mundo sabe o que é a vida, ou acha que sabe, né? Porque você sabe o que é um indivíduo vivo, um ser humano, uma bactéria, uma árvore, um verme, uma minhoca, uma girafa. Você sabe o que é a vida, você sabe. Tem muitas ciências que pesquisam, tentam compreender, mas é uma coisa interessante, né? Toda vez que a gente fala de comprovação científica, e aliás, o que eu vejo são muitos jovens falando de comprovação científica, abrem a boca e parece que estão salivando, enche a boca como se soubessem alguma coisa. É parecido quando fala medicina baseada em evidências ou psicologia baseada em evidências. Falam de algo que, sinceramente, eles não têm a mínima noção do que é, tá? A questão é que comprovação científica é a busca de uma certeza absoluta, que não existe certeza absoluta quando se estuda vida. Por isso, para se estudar a vida, compreender a vida, a dinâmica que se usa, ou o estudo que se usa, é o sistêmico, que é bem diferente de comprovação científica. É uma tomada de consciência. E eu vou falar isso para você neste vídeo aqui. A internet dá palco e dá voz a muitas pessoas que vêm para falar muitas bobagens, mas muitas bobagens. A questão é que está cheio de seguidores que também adoram ouvir essas bobagens. E a questão, de novo, é: e se a vida não tem comprovação científica, então ela não existe? Porque tudo que existe tem que ter uma comprovação científica. Você sabia que a enorme maioria das dinâmicas do mundo não tem e nunca terá comprovação científica? A comprovação científica é feita para estudar matéria. Se você entender matéria, elemento químico, sei lá, isso você vai ter comprovação científica. Quando você fala de elemento vivo, de dinâmica viva, de dinâmicas onde vários elementos interagem num enorme campo de probabilidades, a comprovação científica vai por água abaixo. E é por isso que, sinceramente, eu canso, né? Toda hora tem algum super expert falando, enchendo a boca da comprovação científica. Meu Deus do céu! Bom, quem quiser isso, sinceramente, eu posso até fazer uma leitura, porque as pessoas que buscam essa certeza absoluta, no fundo, sabe o que elas têm? Medo da vida, porque a vida é maior do que nós. Dentro de uma dinâmica sistêmica, o que é maior do que nós fazemos uma reverência e temos humildade. Mas é muito interessante como tem pessoas que acreditam, parece um novo Deus, né? É um novo fenômeno. A comprovação científica, como as evidências, tudo que evidência também tem a ver com comprovação científica, e a maioria das dinâmicas do mundo não tem e nunca terá uma comprovação científica por algo muito simples. No final desse vídeo, eu vou falar mais sobre o que é uma comprovação científica, se você ainda não sabe. E aí você vai entender o que é uma comprovação científica e o porquê isso não pode ser aplicado para estudar vida. Existem vários tipos de ciência.
Se quiser chamar isso de pseudociência, pode chamar, porque cada um dá o nome que quiser. Existem ciências exatas, existem ciências biológicas. Bio é vida. Estudar a vida e ciência é estudar. A coisa complica, porque você não pode usar os mesmos critérios que você usa para ciências exatas. Você acredita que a vida é uma ciência exata? Que isso vai acontecer assim, aquilo vai funcionar desse jeito? É óbvio que não, né? Eu sou o Fernando Freitas, eu sou médico, já formado lá em 1980, tenho mais de 4 décadas de experiência no trabalho com vida, com o ser humano, com as dores, com os sofrimentos, com as doenças, com as dinâmicas familiares envolvidas em tudo isso, e já atendi milhares e milhares e milhares de clientes com múltiplos problemas. Eu já vi pessoas com curas inacreditáveis que não têm comprovação científica. Como é que eles conseguiram se curar? Da mesma forma como eu também já vi pessoas morrerem por coisas tão banais, você fala, não é possível que isso tenha ocorrido. Na minha história de vida, eu comecei a identificar que por trás do corpo, na matéria, comprovação científica, existe um ser humano. E como é importante esse ser humano que está lá dentro, porque é ele que conduz a evolução desse indivíduo, tanto para o mundo saudável como para o mundo doentio. Para entender ainda mais esse ser humano, a influência do mundo emocional, a influência do ambiente que ele vive, os conceitos, os referenciais, os padrões de funcionamento, a gestão de estresse, como ele enxerga o mundo, como ele toma decisões, como toma decisões absurdas na vida, como consegue sair de tudo isso. Para entender esse mundo doentio, eu acabei entrando na psicossomática, na psicoterapia corporal neo-reichiana, na constelação sistêmica, tanto familiar como organizacional, porque eu comecei a perceber que o mundo doentio não é só de um indivíduo. Algo deu errado. Tente novamente. Ah, meu Deus, agora é a Siri também. Não quero saber de você, Siri. Fica quieto. E aí eu comecei a perceber que o mundo doentio não é só no indivíduo e no seu corpo físico, mas também nas relações que ele estabelece, na parte financeira, na parte profissional, nas dinâmicas que ele tem no mundo aqui fora, nas relações que ele estabelece, nos projetos de vida que ele tem. A dinâmica ficou cada vez maior. E é por isso que eu criei a abordagem da consciência sistêmica, integrando todos esses conhecimentos com o grande objetivo de entender esse ser humano e realmente ajudar de verdade as pessoas, não só as pessoas, mas as famílias e também os vários sistemas, sistema familiar, sistema organizacional, para saírem do mundo doentio e entrarem no mundo saudável. Isso é fundamental. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. E se você gostar desse vídeo, dá um like aí, encaminhe para pessoas que você acredita que possam aproveitar esse conhecimento para ampliar ainda mais a sua consciência. Então vamos fazer uma reflexão. Para que será que as pessoas precisam o tempo todo dessa tal de comprovação científica, que isso aqui virou, parece que uma febre, né? Isso virou uma doença, sabia? Porque a comprovação científica é a desconexão da mente com o corpo, é a mente tentando mandar no corpo, é a mente tentando mandar no mundo, na natureza. Isso aí já ficou, essa doença, né, já ficou tão grave que agora isso aqui se segura nessa racionalização, nessa comprovação científica. Por que será que as pessoas precisam de tudo isso? Elas precisam de uma busca de certezas absolutas. Busca de certezas absolutas. Aquilo que elas não conseguem compreender, elas ficam completamente perdidas. Então, o que acontece? O que eu não sei, eu ataco, eu destruo, ou tento fazer de tudo para controlar. E aí começa. Vamos achar inimigos. Então, olha, quem não fala do jeito que a gente fala é nosso inimigo, a gente tem que destruir. Quer dizer, tudo que é pessoa diferente de mim tem que destruir. As pessoas têm que fazer tudo o que eu acredito que seja a verdade.
Aliás, isso aqui é um problema seríssimo, né? Porque isso aqui não é só na comprovação científica. Isso vai para qualquer lugar, qualquer ideologia, fanatismo, qualquer coisa fica assim. Se você não aceita o que eu falo, eu te ataco e te destruo. É um festival de guerras e conflitos com a dificuldade de aceitar as diferenças e aceitar o desconhecido. E quando você compreende que no mundo existem várias coisas desconhecidas, e se você tiver humildade, se você tiver uma reverência, você vai fazer o quê? Você vai fazer o que todo cientista faz: ir em busca do desconhecido para entender e compreender o que tem lá. É interessante, né? Porque quem não vai atrás de comprovação científica são cientistas. Mas se já está comprovado, o que eles vão fazer? Eles vão pesquisar aquilo que eles ainda não conhecem. Para quê? Para compreender melhor. Mas parece que isso não é visto pelos, vou colocar o fanatismo, né? Parece que vira uma seita, né, da comprovação científica. E nessa seita vem os inimigos, né? Tudo que é diferente, que não é do jeito que eles querem, tem que ser destruídos, né? Então eles sentem no direito de atacar, de destruir, de humilhar, de constranger, de fazer de tudo. Enche a boca, levanta as bandeirinhas, comprovação científica, comprovação científica. Oh, meu Deus do céu! E se você analisar bem essas pessoas, sinceramente, é impressionante. Sabe o que eu vejo? Pessoas com medo da vida. Então, o que eu vejo nessas pessoas são pessoas com enorme medo da vida, medo do desconhecido, e aí parece que eles precisam de várias muletas para ficar ali, para se segurar, porque senão vai cair, né? Vai cair o quê? Vai cair a fantasia, o mundo da ilusão, esse, entre aspas, esse mundo do controle, né? Eles acham que tem um controle. E é impressionante, porque se eu posso, estou falando, eu posso, é fácil para mim entender isso. Quando você vê uma pessoa numa dinâmica dessa, é fácil você compreender. O Freud ele falava muito assim: quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu conheço Pedro. E está cheio de Pedros falando sobre um monte de coisa. É só olhar para essas pessoas e observar. O que será que tem por trás? O que funciona na mente dessas pessoas? Que medos são esses que essas pessoas carregam? Que dinâmicas ocultas ou que traumas todas essas pessoas têm? Eu não sei quanto a você, não sei se você é desse tipo. Trauma todo mundo tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem. A questão não são os traumas, é como nós lidamos com eles. E tem um mecanismo de defesa que é a racionalização. Então, eu trago tudo para a cabeça, eu começo a racionalizar, e a tal da comprovação científica virou mais, entre aspas, um recurso desse mecanismo de defesa. Certezas absolutas estão presentes. Mas vamos voltar para a vida, tá? Porque eu estou falando de algo que é essa seita da comprovação científica, porque, sinceramente, não são nem cientistas, tá? Porque a maioria dessas pessoas não produzem absolutamente nada. Nada. Sinceramente, eu não vejo essas pessoas produzirem nada. Mas, vamos lá. Como é que dá para estudar a vida? Porque a vida é dinâmica, a vida está sempre em movimento, a vida não está parada, a vida está sempre em movimento. A vida não para de mudar, ela é complexa, ela tem vários elementos atuando tudo ao mesmo tempo. Você vai ver múltiplos relacionamentos, tem vários elementos e tem múltiplos relacionamentos, e todos eles são importantes para a forma como a vida está neste momento. Mas nesse momento é uma coisa, daqui a pouco já não é mais a mesma dinâmica. Então, por quê? Porque a vida é uma mutação contínua. Você vai ver influência tanto do meio como também da história que ocorreu no passado. Então, por exemplo, imagina a nossa vida, nós aqui no planeta Terra. Então, a vida funciona assim: começou a vida lá e vamos chegar no ápice, que é o ser humano. O ser humano, para a vida do planeta, então tem uma comparação clássica, né, falando da vida do planeta, dividindo como se fosse um ano. Então, a vida até hoje em um ano. A vida humana são 5, 6, 7 segundos. Segundos. Somos uma coisinha de nada. E é impressionante como nós nos damos um valor absurdo. Parece que a vida existe para nós.
E dentro da dinâmica, eu vou falar do mundo do inconsciente, do mundo dos traumas, é como se um bebê entra e é tipo assim, meu pai, minha mãe, todo mundo existe para mim. O mundo está aqui feito para mim e tem que ser do jeito que eu quero, da forma como eu quero. Será que tem alguma coisa errada acontecendo aqui? É óbvio, né? É óbvio. Então, quando vejo essas dinâmicas, é fácil compreender que tipo de trauma cada pessoa desse tipo carrega. A questão é olhar para a vida como ela realmente é. Eu faço parte da vida, você também faz parte da vida. Cada dinâmica que ocorreu no passado influenciou e muito a vida como nós estamos aqui. Então, essa dinâmica, ela é constante, não para de acontecer. Tanto é que já se fala, já tivemos 5 extinções no planeta. Estamos caminhando para a sexta, e a sexta tem a ver com os seres humanos, tá? Então, tudo isso está agindo ao mesmo tempo. Quando se estuda elementos, relacionamentos, dinâmicas que ocorrem entre eles, a melhor forma de estudar isso é através da visão sistêmica, da percepção sistêmica. Quando você vai estudar um ecossistema, por exemplo, a melhor forma de estudar isso é com as dinâmicas sistêmicas, com ferramentas sistêmicas, que nunca vão dar nenhuma certeza absoluta. Por quê? Porque não existe certeza absoluta. O dia que você entender a vida do jeito que ela é, você pode ter certeza que você não entendeu nada, porque ela é muito maior. Eu não consigo ver algo muito maior com uma mente menor. É como estudar um aquário para entender o oceano. Não dá, não dá. Mas é assim que funciona a tal da comprovação científica que eu vou falar no final. Eu vou dividir, já comecei, né? Mas eu vou colocar aqui algumas partes. A última será exatamente dessa o que é a tal da comprovação científica, que se você não sabe, você vai compreender melhor. Existe o planeta Terra. O planeta Terra é um planeta rochoso, duro, né? Tem planetas gasosos, tá? O nosso funciona assim. Ele surgiu desde se pegar a teoria do Big Bang. Veja que interessante. Mundo da teoria. As teorias não têm comprovações científicas. Existem alguns elementos que sugerem, mas tem a teoria do Big Bang, como tem a teoria do caos, como tem a teoria da relatividade. Veja, tudo isso aqui são teorias, não tem comprovações científicas. Por quê? Porque é muito maior do que a gente imagina. Então, nós estamos nesse campo onde os cientistas trabalham e muito nesse lugar para conseguir ter uma noção melhor. Então, vamos lá. O planeta Terra, eu vou dizer assim, existe algum outro planeta igual ao planeta Terra? Vai existir? Provavelmente não, como não tem nenhum ser humano igual ao outro. Não tem impressão digital igual ao outro, porque existe uma dinâmica de individualidade. A existência do planeta Terra dependeu de vários fatores no universo, de como começou esse Big Bang, se é que existiu, porque é uma teoria, como isso aconteceu, como formou o planeta Terra e as várias dinâmicas e eventos que esse planeta teve para ficar na distância adequada do Sol, para poder existir esta vida que nós temos agora, porque a questão é, vida é isso que nós conhecemos, que nós só temos um referencial de vida, que é a que nós temos aqui no nosso planeta. Será que existem outros referenciais? Será que lá fora, de repente, nem existe DNA? De repente, não é a base de carbono? De repente, sim, podem acontecer várias outras coisas que nós não temos referenciais. O referencial que nós temos é só o nosso planeta, a vida que nós temos. Então, como temos um referencial só, frequentemente buscamos lá fora algumas coisas que chamamos de vida, mas baseado na vida que nós temos aqui. E se tiverem outras formas diferentes de vida, quer ver uma dinâmica interessante? Caiu aquele grande asteroide lá no México e dizimou os dinossauros. Pronto.
Ah, isso tem comprovação científica, porque você vai ver lá, dentro das camadas da Terra, você data tudo. Sim, você vai ver, naquele período aconteceu isso. A vida era dominada pelos grandes répteis. E ser humano nem existia na época. Mas o que foi que aconteceu? Bom, uma extinção absurda da vida no planeta. Morreram todos? É claro que não. Sempre sobram alguns elementos vivos e esses elementos vão repovoar esse planeta. Bom, acontece que esse asteroide caiu nesse momento. E se não tivesse caído esse asteroide, será que o ser humano estaria aqui como nós estamos? Provavelmente não. Será que se esse asteroide tivesse caído antes de surgirem esses répteis, será que nós estaríamos aqui na forma como nós somos, esse ser humano que nós conhecemos? Provavelmente não. E se caísse um asteroide hoje e acabasse com os seres humanos, o que vai acontecer com a vida lá na frente? É interessante, né? Porque a vida continua. Nós não somos donos da vida, nós participamos da vida, somos elementos da vida, mas não somos donos da vida e a vida não foi feita para nós. Quando você estuda a presença da vida no planeta, é interessante que o planeta altera os elementos da vida, a biosfera, e a própria vida altera o planeta. É uma interação de, vamos colocar assim, como se fosse um corpo com vida. Por exemplo, se eu estudar o meu corpo, o seu corpo, eu vou encontrar um monte de átomos de carbono, de nitrogênio, de hidrogênio, tem um monte de elementos aqui dentro. Se eu morrer agora, nesse momento, se você estudar, eu estou lá. Eu estou lá como? Não sei, se você estudar a matéria, meu corpo está lá. As moléculas estão lá. Os elementos químicos estão lá. Só que eu morri. Mas então eu não entendi. Eu estou morto ou estou vivo? Porque a questão nós estamos falando de vida, né? O que fez a vida desaparecer? Porque agora não tem mais movimento. Mas por que tinha movimento antes? Se eu estudar todos os compostos químicos, eu estou lá. Aliás, todos esses compostos químicos também têm vários estudos mostrando que a cada 7 anos, nós trocamos. Então, se tem um átomo de carbono aqui em algum lugar, daqui a 7 anos tem um átomo de carbono, mas não é mais o mesmo, é outro. Mas como que isso acontece? Como é que eu não perdi a forma? Como é que eu funciono se os átomos estão sendo trocados? Maluco, né? É assim que funciona a vida, tá? Então vamos lá. O planeta Terra tem a sua individualidade. A evolução, o surgimento, a evolução da vida nesse planeta também tem a sua individualidade. Aí vem uma dinâmica. Como é que surgiu a vida nesse planeta? Em torno de 3,6, 7 bilhões de anos surgiu o primeiro ser vivo aqui, pelos estudos que os cientistas fizeram. E qual foi o primeiro ser vivo? Uma bactéria. Agora tem uma grande questão. Por exemplo, de onde veio a vida? A vida veio de um lugar de água parada que tinha um aquecimento, e aí surgiram moléculas, e a vida surgiu. Plim! Esse é um fenômeno que até agora está cheio de teoria, mas não tem nenhuma comprovação científica de como que essa vida surgiu. Como? Como que daqueles elementos inorgânicos surgem elementos orgânicos, que daqui a pouco se consolidam, não sei se consolidam, mas eles criam um ser que se reproduz. Porque a vida tem essa característica da reprodução, né? Porque ela precisa se reproduzir. De um ser unicelular para depois chegar no ser multicelular. Sabemos que existia, mas como isso surgiu, sinceramente, muitas teorias. Por isso a vida não tem comprovação científica de onde veio. Ah, mas existe uma teoria. Você vê, quando não tem comprovação científica, são várias teorias, campo de probabilidades, que não tem nenhuma comprovação, mas é um campo de probabilidades. Tem vários cientistas que colocam que a semente da vida veio de fora. É como se fosse assim: veio um ser vivo lá de fora, que seja uma bactéria, sei lá, alguma coisa que veio num asteroide, não sei aonde, como, se o ET veio aqui e colocou. E aí a vida se multiplicou a partir daquele elemento.
Pode ser verdade? Pode, porque ninguém tem certeza de nada disso. A questão é se você quer acreditar ou não acreditar, e levantar bandeiras e criar brigas, porque eu sou do time que a vida veio de fora do planeta, que a vida surgiu no planeta. Você pode fazer o que você quiser, mas que não tem nenhuma comprovação disso, não tem mesmo, tá? Mas mesmo que a vida venha de fora do planeta, aí a questão é o seguinte, tá, se não surgiu aqui, como é que surgiu lá? Como é que surgiu lá? Porque, de novo, como de um lugar que não tem elementos orgânicos, de repente, é inorgânico, se torna orgânico. Essa transformação, se é dentro do planeta, é fora do planeta, eu não sei, mas como isso foi feito, também é algo que é um grande ponto de interrogação. É uma área onde cientistas trabalham e muito para tentar identificar de onde veio, mas não se sabe, tá? Não se sabe. E dentro dessa dinâmica, veja como surgiu o primeiro ser vivo. Eu vou dizer uma outra coisa. Surgem as bactérias. Então, o mundo das bactérias. E aí tem várias pessoas que têm medo das bactérias, né? A questão que a bactéria foi a nossa um monte de avó, porque nós somos frutos dessas bactérias. Nós temos lá o nosso vínculo familiar com elas. A vida veio da bactéria, então eu faço parte da família das bactérias. Engraçado, né? Você também faz, né? Não, eu sou superior às bactérias. Não sei, será? E se eu disser que, por exemplo, você tem trilhões de bactérias dentro de você? Uma coisa que chamamos de microbiota, que há pouco tempo, há poucos anos, a ciência, veja, ciência é estudo, não é comprovação científica. Agora, você estuda. A ciência começou a estudar e ver o grau de importância dessa colônia enorme de bactérias que tem dentro de você. Basicamente, a mesma quantidade, eu não vou dizer a mesma, porque eu também não sei com certeza, mas é assim, mas você tem trilhões de bactérias dentro de você, como você tem trilhões de células no seu corpo. Então, células e bactérias, você convive. Aliás, você é um planeta, entre aspas, que está cheio de vida em você. No seu trato gastrointestinal, está cheio de bactérias. Você é um planeta com muita vida lá dentro, tá? E tem outras, essas bactérias são essenciais para a sua saúde. Tanto é que hoje em dia se fala muito dos probióticos. É interessante que a medicina, conforme vão sendo estudados, né? O pessoal fala medicina baseada em evidência. A medicina sempre foi baseada em evidência. A evolução sempre. O que é aquilo que funciona? Sim, isso é uma evidência. Mas parece que agora a evidência surgiu de agora. As pessoas adoram brincar com nomes, né? Mas vamos lá, agora se fala muito dos probióticos. Era algo que, por exemplo, sei lá, 3, 4 décadas atrás não se falava nada disso. Mas hoje se sabe o grau de importância dessas bactérias. O planeta Terra, ele não tinha uma atmosfera com oxigênio. Como que surgiu o oxigênio aqui? Porque as cianobactérias começaram a produzir oxigênio. E essa quantidade, aí vão milhões, bilhões de anos aí nessas bactérias produzindo, começaram a criar uma atmosfera com oxigênio. Se não fosse essas bactérias, nós, seres humanos, não conseguiríamos nem respirar. Então, veja, a vida que nós temos agora só existe porque vários outros micro-organismos, macro-organismos existiram no passado. Quando cai o asteroide e, de repente, mata toda aquela vida exuberante dos dinossauros, o que sobreviveu ali era um mamífero pequenininho que tinha calor próprio, porque a hora que caiu aquele asteroide, levantou uma poeira enorme, matou a vegetação, matou tudo. Quem não tinha calor próprio, e aí esses mamíferozinhos tinham. A partir daí, o que dominou no planeta foram esses mamíferos. Para quem não tinha calor próprio, a vida praticamente se extinguiu. Interessante, né? E aquilo que era grande e poderoso foi embora. Será que nós, grandes e poderosos, hoje também não podemos ir embora de uma hora para outra, se tiver um evento qualquer? Então, eu estou falando, o planeta Terra tem a sua individualidade. Não existe nenhum outro planeta igual ao planeta Terra. Fernando, você quer dizer que a vida só existe aqui? Não falei nada disso. Eu falei que
Aqui, a vida surgiu diante dessas dinâmicas. Se tivessem dinâmicas diferentes, talvez a vida não existisse da forma como nós conhecemos. E o referencial que nós temos é este. E mais, como é que evoluiu? Estou falando. Então, surgiu tudo isso aí. Esse tipo de evolução surgiu porque tiveram vários eventos, várias situações climáticas, sei lá, problemas do Sol, problemas da galáxia, sei lá quantas radiações, e se tinha camada de ozônio, porque também, graças à produção de oxigênio, aí vem a camada de ozônio que segura a radiação ultravioleta. Olha quantos elementos vão acontecendo para que a vida pudesse existir e nós, seres humanos, chegarmos aqui. Nós somos a pontinha final, nesse momento final, porque nós estamos aqui. Mas eu não sei, será que a vida vai continuar? Será que daqui a mais 1 bilhão de anos ainda existirão seres humanos ou nós também vamos ficar pelo caminho? Não sei, não sei, porque do jeito que nós estamos cuidando da nossa vida, né? E aqui vem uma outra história, né? Eu estou falando da vida, da evolução. Aí vem uma outra história, como viver, porque todos nós fazemos parte da vida. E a questão é, e como nós lidamos com tudo isso? Nós pertencemos a esse sistema na vida. Pertencemos. A questão é, e como você consegue viver nesse sistema? Para você poder ter sucesso, felicidade, realização, né? Para montar relacionamentos, para amar, para fazer tudo isso. Como você lida? Que nível de consciência você tem sobre você? Que nível de consciência você tem sobre você e o mundo que te cerca? Que nível de consciência você tem sobre a vida? E se eu disser que tudo isso que eu estou falando também não tem comprovação científica? E aí eu vou falar sobre a tal da comprovação científica. Se você não conhece, você precisa conhecer para entender, porque senão você também é mais um que vai falar muita bobagem por aí. Não sei se você vai levantar bandeirinhas aí da comprovação científica, mas antes disso eu quero dar um toque para você. Se você quiser conhecer esse trabalho da consciência sistêmica, compreender como ampliar a sua consciência e ter uma vida muito mais saudável, sinceramente, eu sugiro que você entre na pós-graduação da consciência sistêmica. É o nosso curso top com essas dinâmicas importantes para você entender como é viver, como você pode viver de uma forma saudável e como você pode evitar de entrar em várias dinâmicas complicadíssimas de vida, tá? Então, vai ter o link aqui embaixo. Você quer entrar na pós-graduação? Com certeza a sua mente vai se abrir como Einstein. O Einstein também deveria ter sido caçado pelo pessoal das comprovações científicas, né? Imagina quando o Einstein começou a falar da teoria da relatividade e começar a falar que a gravidade não era aquilo que o Newton tinha falado. Nossa Senhora! A questão é que ele foi atacado mesmo, tá? Ele foi muito atacado. Não é que ele deveria, ele foi. Só que quando começaram a comprovar as coisas que ele falava, aí, de repente, ele virou um grande gênio, né? Ele sempre foi um gênio, né? A questão é se as pessoas reconheciam ou não. Mas a hora que ele começou a fazer essa revolução, com certeza ele teve muitos ataques, como qualquer pessoa que fala algo diferente do que aquilo que já está habituado a ouvir. E ele falava, tinha uma frase que ele falava assim, uma mente que se abre para algo novo nunca mais volta ao tamanho original. E o meu objetivo é ajudar você a ampliar o seu nível de consciência e abrir realmente a sua mente para algo novo. Abrir a sua mente para a vida como ela é, não como a vida que as pessoas querem que seja. Para olhar para a vida e ter a coragem de viver nesta vida que eu não conheço, mas ela existe, eu faço parte dela, e nessa vida tem muitas dinâmicas interessantes para poder evoluir. Essa é a grande chamada que você tem para a vida. Então, lá na pós-graduação da consciência sistêmica, também tem o CS Flix, é o streaming, tem vários conteúdos, desde gratuitos até vários cursos, você pode buscar lá para encontrar tudo isso. Mas eu vou falar agora da tal da comprovação científica. Afinal, o que é essa comprovação científica tão falada, tão valorizada, tão importante na vida de milhares de pessoas, que tudo tem a ver com a tal da comprovação científica? Comprovação científica é assim, se você vai comprovar cientificamente alguma coisa, você precisa de uma amostra.
Amostra de pessoas, por exemplo, amostra de elementos. Você vai pegar uma amostra em condições específicas, naquele nível de temperatura, de umidade, com esse tipo de características. E aí você, naquela amostra, você faz um estudo, e dentro desse estudo e dessa pesquisa, que vai depender do pesquisador, o que ele está buscando ali naquela dinâmica, então tem influência do pesquisador, o que é que ele quer ver, o que ele vai enxergar nesse lugar. E dentro disso ele vai chegar, olha, isso acontece assim, 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 nesta amostra. Isso acontece assim, assim, desse jeito, nessas circunstâncias. Aqui, nesse estudo, mostrou-se que se faz isso, chega aquilo. Se mexe nisso, acontece aquilo. Dentro dessa amostra. Aí você generaliza. Então fica assim: se nesta amostra aconteceu isso, significa que no mundo aqui fora vai acontecer a mesma coisa. Se você pesquisa características físicas, químicas, sei lá, isso você vai pesquisar, você vai ver o grau de ebulição da água dentro da pressão, das dinâmicas, você vai poder fazer essa comprovação, porque matéria vai respeitar aquelas dinâmicas. Mas quando você faz dinâmica de vida ou qualquer dinâmica viva, a coisa complica. Complica. E eu vou dizer o porquê. Por exemplo, na medicina, quando você faz um estudo, deveria ter pelo menos mais 2 estudos semelhantes para ver se os resultados são os mesmos. E frequentemente os resultados não são o mesmo. Então, aquilo que é comprovado cientificamente num estudo específico, naquele estudo, com aquelas pessoas, com aquele pesquisador, deu essa resposta. Quando vai fazer de novo o mesmo estudo, nas mesmas condições, de repente não se encontra a mesma coisa. E agora? Está comprovado cientificamente ou não está? Na medicina se fala em 3 tipos, 3 pesquisas para ver se realmente valida ou não. A comprovação científica em cima de uma dinâmica restrita. E depois aplica-se. É o tal do aquário. Eu pesquiso no aquário e digo que o oceano funciona assim. Não funciona. Então, elementos químicos, elementos físicos, pode ser, você vai ver isso aqui. Vida não funciona assim. Eu quero ver se você, por exemplo, faz parte de uma amostra de um estudo. Quando você faz parte dessa amostra, naquele momento que você está fazendo a amostra, você está numa tendência mais depressiva, você está numa dinâmica mais feliz, você está com dúvidas, você é uma criança, você é um adulto, você tem conflitos na sua vida, tudo isso aí vai alterar você e o resultado da pesquisa. Você não sabia disso? Então, quando tem vida presente, o campo de probabilidades é absurdo. Por isso, na medicina, você vê de monte isso. Então, todos os medicamentos são lançados com comprovação científica, senão não é lançado. E por que será que depois começa a se retirar os remédios que foram lançados, seriam maravilhosos? Porque a hora que lança para a população em geral, começa a ver que aquele remédio na população não tem o mesmo efeito que tinha naquela amostra com um monte de pesquisas que foram feitas. Aí tem que tirar correndo. De repente descobre que o remédio foi feito para uma coisa e ele funciona para outra. Não tem nada a ver com aquilo que foi pesquisado. De repente, quando lança na população, começa a ver que as características dos indivíduos são diferentes. Então, tem enzimas que certos indivíduos têm que os outros não têm, que pode dar uma reação diferente. Tem interação medicamentosa, tem muitas dinâmicas que não dá para comprovar cientificamente. E aí é sempre um risco, que a hora que você coloca no mercado, as coisas começam a funcionar de um jeito estranho. Tanto é que tem muitos laboratórios que lançam os remédios em países, por exemplo, da África, no Brasil, sei lá, em alguns lugares aí, que não tem tanto controle, porque nós viramos as cobaias para ver se realmente aquilo funciona. Você gosta de vídeos desse tipo? Você gosta dessas reflexões? Você gosta sobre esse tipo de situação? Então escreva aí, coloque o seu comentário. O que é comprovação científica para você? É o seu grande Deus, é a divindade que agora gera, sei lá, gera um monte de certezas absolutas, que tudo tem que ter uma comprovação científica?
Será que seu pai e sua mãe são comprovados cientificamente que fizeram tudo certo ou tudo errado na sua vida? Ah, meu Deus do céu, né? A tal da comprovação científica, né? Então, coloque aí nos comentários o que é comprovação científica para você. De que lado da moeda você está? Você tem medo da vida ou você também quer controlar a vida? Você acredita que a vida existe para você? Existe para você? Não sei, né? E dentro dessa dinâmica, eu vou colocar assim, o que você faz com aquilo que você não conhece? Porque isso tem tudo a ver com essa história da comprovação científica. Qual é a sua tendência? Sua tendência é negar que exista, atacar o desconhecido, criar ilusões de fantasias, de controle, tentar compreender, ou, vou colocar, se for uma dinâmica até sistêmica, se você sabe disso, reverenciar o maior, porque dentro da dinâmica sistêmica você sabe aquilo que é maior, você reverencia, porque isso é uma dinâmica de humildade, de sabedoria, de coragem, porque você aceita a vida como ela é e aprende a interagir com ela. Não é fazer a vida se adaptar naquilo que você quer. E aí, quem sabe, você vai ser até análogo, você parecido com os cientistas, né? Que você vai além das comprovações científicas, você vai ampliar a consciência do mundo que te cerca e ver o que será que esse mundo tem aqui para nós, né? Eu vou deixar um link aqui para um outro vídeo para você aprofundar ainda mais, que complementa esse vídeo aqui. Então, tem um vídeo da medicina baseada em evidência, que também tem isso aqui. Tem um outro vídeo que é as dimensões da consciência sistêmica, que é muito interessante e com certeza vai te dar mais elementos para você aprofundar o que você viu aqui. E lembrando, não está inscrito, inscreva-se. Gostou? Dá um like. Gostou? Encaminha para alguém esse vídeo que vai ser importante para essa pessoa. E lembrando, quer saber mais sobre isso, quer aprofundar esses conhecimentos, utilizar isso na prática? A pós-graduação da consciência sistêmica está aberta para você. O link está aqui embaixo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!